O segundo trailer de Homem-Aranha já mostrou por que o filme chama Sem Volta Pra Casa. E também mostra qual vai ser o dilema do Peter Parker nesse filme. O Doutor Estranho fala pro Homem-Aranha que esses vilões aí, o destino deles é morrer lutando contra ele. Então quem está sem volta pra casa são os vilões. E o Homem-Aranha não quer mandar eles de volta pros seus respectivos universos porque não quer a morte desses vilões na consciência dele. Isso é um ponto importante aí pra gente analisar das características do personagem, que vai acabar brigando aí com o Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho diz que eles são umas ameaças a esse universo, enquanto o Peter Parker não quer que ninguém morra. E esse trailer também pode ter dado a prova definitiva aí de que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão mesmo no filme reprisando seus papéis como Peter Parkers aí do passado do cinema. Eu vou analisar todas as imagens desse trailer, cena a cena aí pra vocês, pra gente tentar entender melhor o que tá acontecendo. E se você gosta desse tipo de conteúdo aí, não esquece de se inscrever no canal pra ver tudo que a gente vai fazer sobre o Homem-Aranha e também dar uma conferida nos vídeos que a gente já fez sobre esse filme. Chega legal! Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e sem enrolação o seu Percival já solta aí o primeiro trecho desse trailer do Homem-Aranha pra gente analisar, que tem muito detalhe aí escondido pra gente ver. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. Esse primeiro trecho aí do trailer tem uma imagem do Peter Parker chorando na chuva, o que indica que vai ter alguma tragédia no filme. É importante a gente reparar na chuva, porque essa cena dá a entender que a MJ pode ter morrido na cena final do trailer, mas naquela cena da MJ caindo não estava chovendo, então talvez esse seja outro momento. Depois a gente vê algumas imagens repetidas do trailer anterior, né, do Homem-Aranha com a MJ passando pela Times Square e deles em cima da ponte Queensboro, e por fim os dois falando no telefone também. O Peter fala pra MJ que ele só teve uma vida normal depois de ganhar os poderes durante 1 semana, e que foi justamente depois que ela descobriu que ele ganhou esses poderes. É legal a gente lembrar que depois que ela descobriu que ele era o Homem-Aranha, ele foi enganado pelo mistério, atropelado por um trem, acusado de homicídio e perdeu os óculos do Tony Stark. Então é meio estranho, né, ele falar que depois dela descobrir os poderes dele, que ele teve 1 semana normal. Eu acho que essas frases aí estão picotadas e coladas de momentos diferentes do filme. E esse trecho se encerra com uma cena do Peter e da MJ se jogando de alguma estrutura alta, que pode ser um prédio, ou até a própria ponte Queensboro que a gente viu na cena anterior. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. Aí esse trecho começa com uma cena do Peter Parker e a MJ fugindo de alguém, né, provavelmente das pessoas que descobriram que o Peter Parker é o Homem-Aranha, pelos metrôs de Nova York. É um lugar escuro e bom para eles se esconderem, e deve ser a continuação da cena da ponte, que por sua vez é continuação da última cena do filme anterior do Cabeça de Teia. Me lembrou um pouco a cena do trailer de Morbius, na qual vemos o vampiro aprendendo a voar no metrô. Assim como túneis subterrâneos não parecem ser os ideais para se aprender a voar, também não devem ser muito confortáveis aí pro Homem-Aranha sair balançando com as teias. Depois a gente tem uma pequena reação aí do Peter entrando no Sanctum Sanctorum e ele fica realmente surpreso com a neve de dentro. Dá pra ver claramente que do lado de fora não está nevando. Alguma coisa estranha aconteceu ali, né? Eu imagino que alguém tenha esquecido sem querer aberto um daqueles portais do Sanctum Sanctorum que levam pra outros lugares, que aparecem lá no filme do Doutor Estranho. Aí nesse caso eles teriam deixado o portal aberto aí pro Alasca ou pra Sibéria, pra Antártida, enfim, pra um lugar bem frio, e acabou vazando toda essa neve aí. Aí a gente vê de novo o feitiço do Doutor Estranho pra apagar as memórias das pessoas, né? E essa versão é um pouquinho maior do que a versão anterior, mas ainda não entrega tanto detalhe aí pra gente novo. E é importante lembrar desses anéis que aparecem durante o feitiço, porque eles aparecem novamente mais pra frente aí no trailer, lá pro final do trailer. E aí o Doutor Estranho explica que quando o Peter interferiu no feitiço, começaram a surgir alguns visitantes no planeta. No trailer anterior, a impressão que ficou é que essa cena do feitiço se passa no Halloween, por volta de 3 meses depois que o Peter foi acusado pelo J. Jonah Jameson.
Jameson. Se a gente pensar no filme do Venom, e cuidado com spoiler, se você não viu o filme do Venom ainda, pula um pouquinho, alguns segundos aí desse vídeo pra não tomar um spoiler, mas na cena pós-créditos de Venom, a gente vê que o Venom chegou bem na hora que o J. Jonah Jameson tava acusando o Peter de homicídio ali, naquela hora que ele tava divulgando o seu trabalho na Times Square. Então a linha do tempo desses eventos aí não faz sentido, essa frase do Doutor Estranho não faz sentido, cronologicamente falando, se o timing do filme do Venom estiver correto. Que aí isso indicaria que no momento do feitiço o Venom já estaria ali, né, no universo principal da Marvel há pelo menos 3 meses na hora que o Doutor Estranho estaria fazendo o feitiço. Então é difícil imaginar que seja o feitiço que tenha causado tudo isso, mas eu acho que agravou a situação. O que eu imagino é que a Wanda já estava trazendo alguns vilões aí sem querer pro universo principal da Marvel, nessa busca pelos filhos dela, né, como a gente viu que ela vai fazer aí, que aparece na cena pós-créditos de WandaVision. Ela vai tentar buscar os filhos dela em outro universo e ela acabou causando aí algumas rupturas nessa linha do tempo e trazendo uns vilões aí, umas visitas indesejadas sem querer. E aí pode ser que o Doutor Estranho com esse feitiço tenha agravado a situação. From every universe. Aqui eles mostram de novo a cena da bomba do Duende Verde na ponte, e dessa vez, no final, ele aparece saindo por trás da fumaça. Depois ele aparece com mais destaque no trailer, e eu imagino, pela fumaça no fundo, que seja uma continuação aí dessa mesma cena. Os raios do Electro vão na direção do Homem-Aranha, que já tá com o traje preto. Esse traje é feito pelo Doutor Estranho e é capaz de usar magia e também resistir a esse tipo de ataque. E essa aí é a primeira vez que a gente vê esse traje mais de perto aí, com mais destaque. Depois ele vai ter mais detalhes aí um pouquinho mais pra frente. A seguir a gente vê o Dr. Octopus de novo surgindo por debaixo da ponte e cumprimentando o Peter, aquela cena que ficou muito famosa no primeiro trailer. É legal lembrar que essa ponte da batalha contra o Dr. Octopus e o Duende Verde é a ponte George Washington, que passa por cima do rio Hudson. Foi justamente no rio Hudson que o Dr. Octopus afundou no final do segundo filme da trilogia do Tobey Maguire. Pode ser que ele tenha sido transportado para esse universo no mesmo rio e por isso que ele aparece aí por debaixo da ponte. E nesse trecho o Doutor Estranho completa a frase do trecho anterior dizendo que os visitantes estão vindo de todos os universos. Então é possível que a gente veja muitos outros visitantes indesejados aí nesse filme. Inclusive em uma entrevista recente aí do Benedict Cumberbatch no programa do Jimmy Kimmel, que é um dos talk shows mais famosos aí dos Estados Unidos, foi revelado um brinquedo oficial aí do filme do Kraven o Caçador, um outro personagem aí que já foi anunciado, com o Aaron Taylor Johnson interpretando o personagem. Será que vai ter Kraven o Caçador no filme? Se tiver, ele seria de um universo que a gente não conhece ainda, né? Porque o Kraven nunca foi adaptado em live action, ele nunca apareceu aí nos filmes, nos cinemas e nas séries. Sendo assim, a gente pode imaginar que talvez existam personagens que a gente não conhece também, de outros universos ainda. Pode ser que eles introduzam alguns personagens nesse filme e eu vou falar mais um pouco sobre isso no final do trailer. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Aí o Dr. Octopus e o Homem-Aranha batalham na ponte George Washington. O Doc Ock usa um cilindro de concreto enorme para tentar golpear o Aranha e também vemos ele arremessar carros contra o herói. Nesse trecho aí a gente tem uma das cenas mais interessantes do trailer, né? O Dr. Octopus está segurando o Homem-Aranha de ponta cabeça e vemos que a armadura do Aranha de Ferro está sem a parte do peito. Isso acontece provavelmente porque o Dr. Octopus está absorvendo as nanopartículas da armadura e ela não consegue se reconstituir. Algo similar ao que acontece com o Tony Stark em Guerra Infinita, quando o Thanos quebra tantas partes da armadura que acabam faltando nanopartículas para ela recuperar, né, completamente aí a forma. E os tentáculos do Dr. Octopus aí nessa cena, eles estão cheios de detalhes vermelhos ali, diferente do que a gente viu anteriormente, o que comprova que ele estaria realmente absorvendo a nanotecnologia da armadura. É também legal ver a gravatinha do Peter caindo para fora da armadura. E como o Dr. Octopus vai dar um golpe no peito do Peter, ele faz a armadura redirecionar as nanopartículas para proteger essa área, o que faz com que ele revele
revele seu rosto e o Dr. Octopus descubra que esse não é o Peter Parker que ele conhece. Então isso acaba tirando um pouco a parte da teoria dos 3 Tom Hollands, porque o Dr. Octopus não reconhece esse Peter Parker, então ele talvez encontre o que ele conhece de verdade. Depois a gente vê o Dr. Octopus enfiando uma das garras pelo teto de um carro para jogar no Peter. É legal reparar que tem um casal dentro do carro e eles conseguem escapar ali, pular para fora por pouco. E o Dr. Octopus ia arremessar o carro com o casal dentro mesmo, não tava nem aí. Tá com sangue nos olhos. E é legal quando a gente vê essa imagem aí dele jogando o carro, é legal a gente reparar na placa do carro, porque isso é um easter egg muito provavelmente. A placa do carro é ASM 8183. Isso deve ser uma referência ao quadrinho Amazing Spider-Man, que saiu no dia 1º de agosto de 1983. Vamos lembrar aí que nos Estados Unidos, né, eles colocam o mês antes do dia quando eles vão escrever a data. Então, mês 8, dia 1, 83. E por que isso seria importante? Porque esse quadrinho Amazing Spider-Man de 83 aí, do dia 1º de agosto, se chama O Retorno de Mary Jane Watson e pode estar indicando aí uma pista da trama do filme. Será que a Michelle, personagem da Zendaya, vai morrer mesmo naquela série aí e aí veremos depois uma nova Mary Jane ser apresentada no filme? Eu acho isso pouco provável. O que eu acho que talvez seja uma pista muito grande aí é da volta da Kirsten Dunst, aquela Mary Jane dos filmes do Sam Raimi aí, do Tobey Maguire. Ela deve aparecer aí junto com o nosso querido Tobey. E o que vocês acham? Vai ter Mary Jane nesse filme? Não esquece de deixar nos comentários aí se vocês acham que vai ter ou não, se vocês acham que isso aí realmente está indicando alguma pista da história ou se é forçado demais. E aí, voltando ao trailer, a gente vê que o Peter e os amigos dele acabaram conseguindo capturar e prender o Dr. Octopus. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Uma coisa que é legal reparar também nessa cena dos 3 interrogando o Dr. Octopus é que aparentemente o feitiço do Doutor Estranho deu 100% errado, porque além dele trazer vilões de outros universos aí sem querer, ele também não conseguiu apagar a memória da galera, porque a gente vê que os amigos do Peter Parker aí ainda sabem que ele é o Homem-Aranha. É legal também reparar que o Ned Leeds ali, o amigo do Peter Parker, nessa cena tá carregando um arco ali, uma espécie de lançador de flechas. Então o rapaz tá armado. O Dr. Octopus não tá nada feliz com a molecada tirando onda do nome dele, e a gente vê os tentáculos vermelhos, o que mostra que essa cena se passa depois da batalha dele com o Homem-Aranha na ponte, aí já quando ele já absorveu as nanopartículas da armadura do Aranha de Ferro. Aí o trailer mostra uma imagem que a gente vê que estão reformando a Estátua da Liberdade, aquela famosa estátua ali de Nova York. A intenção, pelo visto, é dar o escudo do Capitão América para ela, em homenagem ao herói. Pelo visto, vai ser só o escudo no lugar da tocha e não vão alterar a Lady Liberty. Pela imagem do projeto ali, devem estar tornando a Lady Liberty um símbolo dos Vingadores, porque no texto que está escrito ali do lado, a gente consegue ler Your Newest Avenger, que significa, traduzindo, né, sua nova Vingadora. Mas se depender da galera que tá batalhando ali, esse projeto não vai sair do papel. Depois a gente vê o Homem-Aranha passando por um local um pouco mais afastado aí da cidade, né? Um pouquinho mais afastado da civilização. Ele solta uma teia prendendo ela nos fios de eletricidade. E é legal reparar que a teia solta um brilho amarelo, como se estivesse conduzindo essa eletricidade. Eu imagino que essa roupa preta aí então também seja isolante, para dar uma protegida melhor aí no Homem-Aranha dos golpes do Electro. E é nesse local aí que ele tá balançando que a gente vê o Homem-Aranha batalhar contra o Electro e o Homem de Areia no trailer anterior, e agora também nesse trailer vão ter mais umas imagens dessa batalha. Como essa, por exemplo, do Homem-Aranha vestido de preto ali, dessa vez com um close bem aproximado. E ele está com alguma espécie de magia igual a do Doutor Estranho no braço, enquanto o Electro parece estar se formando pelos cabos de energia. Aqui parece que ele está seguindo o que acontece nos filmes do Andrew Garfield. Ele está se transformando em energia pura azul e se reconstruindo. E aí depois ele deve adotar o outro visual que a gente vê mais pra frente no trailer, mas agora talvez seja ele se formando pela primeira vez, ainda com um visual levemente semelhante ao do filme do Amazing
Spider-Man número 2. E também tem algo ali no peito do Peter que eu não consigo decifrar se é um reflexo ou um aparelho de comunicação, mas a gente consegue ver o que parecem ser os rostos do Ned e da MJ. Então aparentemente aí os dois vão participar efusivamente, vão ajudar o Peter Parker em todo esse processo aí de captura dos seres de outros universos que estão aparecendo. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. Nesse trecho a gente vê mais uma cena do Homem-Aranha com traje preto e passando por entre os postes e cabos de energia. Depois a gente vê uma versão estendida da cena que apareceu no primeiro trailer. O Electro e o Homem de Areia atacando as vans de veículos de comunicação. Dessa vez a gente vê o J. Jonah Jameson no local, olhando pra cima e todo estiloso com seu chapéuzinho. No ângulo mais aberto a gente vê os raios do Electro amarelos indo rapidamente para longe do lugar e duas vezes o corpo do Electro aparece em forma de raios de energia. Depois o Homem-Aranha aparece de novo por entre os postes e na sequência ouvimos o Dr. Octopus falando que o Aranha está lutando contra fantasmas. O Doutor Estranho completa dizendo que todos esses vilões morrem lutando contra o Homem-Aranha, o que mostra qual vai ser o dilema do Peter Parker nesse filme, como eu falei no comecinho desse vídeo. Mas aqui também é legal a gente lembrar que o Lagarto não morreu em Espetacular Homem-Aranha e nem o Homem de Areia morreu em Homem-Aranha 3. Então essa frase aí do Doutor Estranho não está 100% correta, ou eles são de outros universos aí que não os que a gente conhece, pode ser variantes dos personagens, mas eu não acho tão provável. Só acho que a frase não tá 100% alinhada mesmo. O Homem-Aranha aparece de novo lutando contra o Dr. Octopus e é legal ver que ele usa as patas do traje do Aranha de Ferro para tentar empatar a batalha contra os tentáculos do Dr. Octopus. Também dá pra ver que aparentemente os tentáculos ainda não estão com os detalhes vermelhos, então isso deve ser antes de começar a absorver a nanotecnologia da armadura. E nessa cena a gente consegue ver também que 2 helicópteros sobrevoam o local. Provavelmente aí são noticiários filmando essa batalha. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. Nesse trecho, o Doutor Estranho completa a frase do trecho anterior, dizendo que é o destino deles morrer batalhando contra o Homem-Aranha no caso. Depois a gente vê o Homem-Aranha tentando pegar a bomba que o Duende Verde joga ali no lugar que lembra o esconderijo onde ele e a Tia May estavam no trailer anterior. Ele não consegue pegar a bomba e ela explode, causando a cena de destruição que o Happy vê mais pra frente no trailer e que também aparece no trailer anterior. A sequência mostra que a bomba explode no mesmo lugar que o Electro e o Homem de Areia estavam atacando. Dá pra ver pelas vans de notícias da Spectrum News One e do Clarim Diário. No fundo da imagem também tem um caminhão da Fist. Eu expliquei na minha análise do trailer anterior o que é a Fist, né, direitinho pra vocês. Então não vou fazer isso de novo agora, depois vocês assistem lá a nossa análise do trailer 1. Mas é curioso a gente reparar que nesse caminhão da Fist aí, tem um buraco na lateral, né, e ela tá rasgada de dentro pra fora. Será que esse caminhão aí tava transportando algum vilão? Vale lembrar que o chefão aí da Fist é o Senhor Negativo, mais um vilão do Homem-Aranha. E também é importante a gente comentar que a Tia May trabalha na Fist, então não é à toa que esse caminhão tá por aí. Quem será que tava dentro desse caminhão aí, que rasgou ele de dentro pra fora? Dos vilões que a gente já sabe que vão aparecer no filme, eu apostaria no Dr. Octopus ou no Lagarto. Eu acho que algum dos dois aí teria condições de fazer isso, dessa maneira, deixar rasgado desse jeito o caminhão. E os carros da polícia que estavam ali na frente do prédio explodiram completamente, dá pra ver pelas portas no chão. Eu tô com uma suspeita aqui de que talvez a Tia May possa acabar morrendo nessa cena aí e talvez esse seja o motivo do choro do Peter no começo do trailer. Embora tenha uma ceninha ali pro fim do trailer que não me dá tanta confiança nessa minha teoria, mas eu acho que pode acontecer uma tragédia nessa cena e alguém acabar morrendo. Aí o Doutor Estranho diz que sente muito, né, pelo destino dos vilões, mas ele tem que prendê-los nessa caixa para mandar eles de volta para seus respectivos universos, mas o Peter não quer deixar que isso aconteça e
rouba a caixa do Mago Supremo. Depois a gente vê o Doutor Estranho capturando o Peter. Primeiro ele cria um portal no lugar onde o Peter estava lançando a teia, fazendo com que o Peter fique preso por ele mesmo, pela própria teia que ele estava soltando. Depois ele solta uma magia para laçar o Peter e puxa ele para tomar a caixa dele, soltando a projeção astral dele para fora do corpo. Isso ocorre bem na frente ali do Sanctum Sanctorum. E no fundo dessa cena tem uma mulher passeando com os dois cachorros e assistindo tudo. Imagina ser essa pessoa aí nessa hora, andando tranquilamente na rua e vendo em primeira mão aí uma batalha entre dois heróis. Ela deve estar no mínimo confusa. O Peter fala que não é possível que não tenha outra maneira aí de resolver esse problema e o Doutor Estranho fala que não tem. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world... Aí uma cena rápida aí da Tia May correndo no local onde vai explodir a bomba do Duende Verde. Depois mais uma cena do Dr. Octopus absorvendo a nanotecnologia da armadura do Peter, dessa vez com muito mais detalhes. O Peter foge do Electro no meio da batalha na Estátua da Liberdade e depois vemos o Electro se formando com um visual novo, já bem mais fiel ao dos quadrinhos, embora sendo ainda um pouco mais realista, né? Menos colorido. Depois o Electro acaba atacando ali aparentemente o próprio Dr. Octopus. E aí o doutor acaba despencando de um prédio. Será que a gente vai ver mais um arco de redenção aí do Otto Octavius? Será que no fim ele vai acabar ajudando o Homem-Aranha nessa batalha? Na cena seguinte aí o Homem-Aranha tá na coroa da Estátua da Liberdade, carregando a caixa misteriosa, e ele pula mais uma vez para fugir dos raios do Electro. Depois a gente vê o visual aí já aproximado, já num close do Duende Verde, e tá exatamente igual àquele primeiro filme do Homem-Aranha de 2002. Só que logo na continuação aí dessa cena, a gente vê outro Duende Verde, vindo com a lua cheia de fundo. Dá pra ver que as granadas e o planador são completamente diferentes. Além disso, ele não está usando máscara, mas sim um gorro e óculos. Eu imagino aí que esse segundo Duende Verde seja o Harry Osborn, que é o filho do Norman Osborn, o Duende Verde principal aí que a gente vai ver interpretado pelo Willem Dafoe. Resta saber qual dos dois que já apareceram seria esse aí. Não dá pra ver muito claramente aí nessa imagem, mas a roupa lembra muito a roupa que o James Franco usou na trilogia do Tobey Maguire também, quando ele assume o manto do Duende Verde lá no Homem-Aranha 3, e faria total sentido ser esse Harry, porque em Homem-Aranha 3 o Harry acabou se sacrificando para ajudar o Peter Parker no fim do filme, então ele também seria mais um que não teria volta para casa, justamente aí porque ele acabou se sacrificando, se ele voltasse ele morreria. E também ele tem todo um arco de redenção ali naquele filme, que ele realmente se sacrifica para ajudar o Peter, e isso seria muito interessante de ver aqui, talvez ele ajudando os Homens-Aranhas também. Imagina uma batalha de pai contra filho, que incrível que seria. Mas a gente também não pode excluir a possibilidade aí de que seja o Dane DeHaan que interpretou o personagem nos dois filmes ali do Andrew Garfield. Então a gente vai saber só mais pra frente quem que é esse segundo Duende Verde misterioso aí. E esse trecho termina com um beijo do Peter e da MJ, aparentemente ali com o sol nascendo. Pode ser que essa seja aquela clássica cena aí do beijo de alívio depois da batalha final, o que indica pra mim que realmente talvez a MJ não morra nesse filme. This is all my fault. I can't save everyone. E nesse trecho a gente vê dois camburões aí da DODC, que é o Department of Damage Control, chegando no local onde a bomba do Duende Verde explodiu. Vale lembrar também que foi a própria DODC quem prendeu o Peter Parker, como a gente viu no trailer anterior. E de novo a gente vê a mesma cena do trailer anterior, do Happy olhando desolado ali pro cenário, que agora a gente descobriu que foi realmente uma bomba do Duende Verde que explodiu ali. E isso reforça um pouco aí a minha teoria de que talvez a Tia May bata as botas.
E aí depois a gente vê de novo aqueles arcos do feitiço do Doutor Estranho. Dessa vez eles aparecem na Estátua da Liberdade e não no Sanctum Sanctorum, mostrando que daí em diante devem aparecer ainda mais personagens. Esse filme, pelo visto, vai ser mesmo o Homem-Aranha Ultimato e essa deve ser a provável cena dos portais desse filme. Mas a gente tem que prestar atenção também por que isso tá acontecendo na Estátua da Liberdade se o feitiço foi feito no Sanctum Sanctorum. Será que esse feitiço tá seguindo o Doutor Estranho por onde ele vai, né? Será que ele tá saindo da caixa que eles estão carregando, ou será que o Doutor Estranho acabou fazendo de novo, tentando reverter a situação? Fica aí a dúvida. Depois a gente vê uma cena do Lagarto, Electro e o Homem de Areia se preparando para a batalha, e prestem atenção porque eu tenho quase certeza que é essa cena que confirma a presença dos outros Homens-Aranha no filme, no caso Tobey Maguire e Andrew Garfield. Tem uma cena ali rapidinha do Peter machucado falando com quem eu suspeito que seja a Tia May. Essa é a cena que me deixa menos confiante aí nessa teoria de que a Tia May pode morrer, porque aparentemente aí se for ela mesma, e se for depois que o Duende Verde jogou aquela bomba, como aparenta ser nessa cena, ela deve ter sobrevivido à explosão. Mas a gente também tem que se atentar à possibilidade deles terem colocado essa cena aí no trailer de propósito para despistar a gente e terem filmado só para isso, mas na verdade ela está morta. Também não podemos esquecer que isso é uma possibilidade com esses trailers. Inclusive porque vamos falar sobre aquela cena lá que eu acho que revela a presença dos outros Homens-Aranha, que é a cena mais importante do trailer, e o Homem-Aranha tá pulando na direção dos vilões aí pra começar a batalha. Ele claramente tá indo na direção do Homem de Areia, enquanto o Electro e o Lagarto parecem estar pulando na direção do nada. O Electro tá indo bem mais pra cima e o Lagarto totalmente pra baixo. Ele tá pulando ali no vão em ninguém. Não é possível que ele esteja atacando o vento ali com o Homem-Aranha pulando ali do lado, né? Então a Sony muito provavelmente apagou, como já foi feito em alguns trailers aí da Marvel, apagou os dois Homens-Aranha que estariam nessa batalha, um lutando contra o Electro e o outro contra o Lagarto, enquanto o Homem-Aranha está lutando contra o Homem de Areia. Mas a Sony Brasil, justo a do Brasil, postou uma versão um pouquinho estendida dessa cena, que aí matou a pau, não tem jeito, eles entregaram de vez a presença dos dois, e isso foi postado no perfil oficial do Twitter da empresa aqui no Brasil. Então não é um vazamento, é um post oficial, tá? Tem que deixar muito claro porque a gente não trabalha com vazamento em hipótese alguma nesse canal. Mas isso é um post oficial da Sony Brasil, e nesse post aí, essa versão estendida mostra que na continuação da cena, o Lagarto claramente toma um soco na cara vindo de ninguém, vindo do nada. Então essa é a prova final aí de que essa cena foi alterada, que eles apagaram duas pessoas que estariam nela, pelo menos uma, né, que é quem tá dando soco no Lagarto, e vai ter os três Homens-Aranha sim. Ou não, né, plot twist. Era o Homem-Formiga o tempo todo batalhando contra o Lagarto. Ou o Drax. Depois, para completar essa imagem, o Homem-Aranha desvia de um soco do Homem de Areia, mostrando que claramente ele estava indo na direção desse vilão, enquanto os outros dois estão batalhando aparentemente com fantasmas, né? Como foi citado que o Homem-Aranha tá batalhando contra fantasmas pelo Dr. Octopus ainda nesse trailer, né? Eles devem estar batalhando contra fantasmas, os dois vilões também. Depois vemos mais uma cena aí do Homem-Aranha mergulhando por entre as obras da Estátua da Liberdade para fugir do Electro. Ele está sendo perseguido pelo Electro, e esse trecho se encerra com o escudo caindo e a batalha atrasando essa obra fantástica que eu quero muito que seja concluída. Eu quero muito ver aí a Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América no resto dos filmes da Marvel daqui em diante. A gente vê nessa cena que o Ned e a MJ estavam na zona de batalha, o que não é nada aconselhável, né? Porque eles não têm poder, não tem muito como ajudar ali. E eles acabam ficando em uma situação difícil, né? O Ned acaba se segurando em uma das barras de ferro, mas a MJ despenca e o Homem-Aranha tenta salvá-la. A cena lembra muito a cena clássica da morte da Gwen Stacy, que aparece em Espetacular Homem-Aranha 2, do Andrew Garfield, e que já era uma adaptação bem fiel dos quadrinhos da morte da Gwen Stacy. Só que
dessa vez eu acho que não vai ter morte nessa cena aí. Eu também não acho que eles fariam 2 vezes a mesma cena igualzinha. Isso aí deve ser mais uma referenciazinha aí, mas que não vai dar em nada no final. Mais legal ainda seria se o Tom Holland não conseguisse chegar a tempo de pegar a MJ da Zendaya e ela fosse salva pelo próprio Andrew Garfield, que já passou por essa situação antes. Quem sabe, hein? Ia ser bem mais interessante do que o próprio Tom Holland salvando ela, eu imagino. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. Para encerrar o trailer, o céu de Nova York é visto cheio de rupturas roxas ali na realidade. O Doutor Estranho diz que estão chegando seres de outros universos e que ele não consegue parar o que está prestes a acontecer. É importante a gente ver que nesse momento as obras foram todas destruídas. Então quem quer que seja que está vindo nesse momento aí, não faz parte desses personagens que a gente já viu. São outros personagens além dos que a gente já viu ali na batalha. Então vão ter ainda mais personagens aí nesse filme do que os vilões do Sexteto Sinistro e os 3 Homens-Aranha. E quem será que vai aparecer por aí no fim do filme, hein? Morbius? Kraven o Caçador? Rei do Crime? Façam suas apostas aí nos comentários quem que vai aparecer. Vai ter muito mais gente aparecendo. E vamos lembrar que se podem aparecer vilões, também podem aparecer heróis. Então pode ser que a gente veja também alguns heróis que a gente ainda não viu no cinema serem apresentados, talvez, quem sabe, né? Já que os caras vão abrir esses portais todos aí, vai aparecer um monte de gente. Se vier vilão, tem que vir herói também. Não dá pra vir só os vilão, porque senão não vai dar conta ninguém ali, né? Será que a gente vai ter uma primeira aparição do Miles Morales? Quem sabe aí Jessica Drew, a Mulher-Aranha, ou até a Julia Carpenter, que é outra Mulher-Aranha também. Será que a Gata Negra vai finalmente dar as caras depois de alguns easter eggs aí no primeiro trailer do Homem-Aranha e no trailer de Morbius? Isso aí a gente só vai descobrir em dezembro quando o filme for lançado. Mas é isso aí, galera. Esses foram os detalhes que eu peguei nesse vídeo aí, nesse trailer incrível que aumentou muito mais ainda o meu hype pro filme. Vocês podem até achar que esse trailer revelou demais, mas eu acho que tem muita coisa escondida ainda nessa história, inclusive esses portais aí. Vai saber quem que vai aparecer nesses portais aí no fim do filme. Além, claro, de já terem os 6 elementos do Sexteto Sinistro e 3 Homens-Aranhas batalhando, ainda vai ter muito mais gente aparecendo por aí pelo visto. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que a gente tá fazendo aí de teoria sobre esse filme do Homem-Aranha. A gente já tem vários vídeos, tem vídeo explicando por que eu acho que eu vi o edifício Baxter, o prédio do Quarteto Fantástico no primeiro trailer do Homem-Aranha, que vocês podem conferir clicando aqui. Outro vídeo também, eu explico por que eu tenho certeza absoluta que o Mistério não morreu e por que ele talvez seja o 6º elemento aí do Sexteto Sinistro, porque a gente só viu 5, né? E ainda tá faltando o 6º elemento aparecer antes de chegarem aí depois os outros vilões. E eu acho que talvez seja o próprio Mistério, o elemento do Sexteto Sinistro aí. E vocês podem conferir também essa minha teoria clicando aqui em cima, também é outro vídeo. Enfim, não esqueçam aí de tocar no sininho pro YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo e se inscrever no canal para ver tudo sobre o Homem-Aranha aqui e todas as teorias que a gente tá bolando pra esse filmaço que eu não vejo a hora de chegar. Ô Sony, não dá pra adiantar não, meu. Bota pra estrear amanhã que eu não aguento mais. Valeu, valeu. Um grande beijo e até a próxima.